ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 15 de junho de 2023. Convido os deputados Rodrigo Farias e Joãozinho Tenório para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretaria. Com a palavra, o segundo secretário, deputado Joãozinho Tenório, para proceder à leitura das atas. Ata da 53ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 14 de junho de 2023. Presidência do deputado Álvaro Porto. O presidente abre a reunião e designa os deputados Antônio Coelho e Jarbas Filho para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. As atas das reuniões plenárias do dia 13 de junho do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovadas e enviadas à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discurso do pequeno expediente. Os deputados João Paulo, Isaías Regis, Antônio Coelho, Abimael Santos e Diogo Moraes. No grande expediente, o deputado Coronel Alberto Feitosa é aparteado pelo deputado Valdemar Borges. Na ordem do dia são aprovados, em segunda discussão, o substitutivo número 1 ao projeto de lei desarquivado número 2589/2021 e ao projeto número 344/2023. Os projetos números 1698, 106, 107, 116, 141, 163, 182, 183, 205, 238, 242, 248, 258, 260, 263, 271, 273, 283, 285, 288, 301, 317, 343, 347, 361, 362, 383 e 829. São aprovadas em discussão única as indicações número 2.650 a 2.714 e os requerimentos números 689 a 695. Discurso na comunicação de liderança, os deputados João Paulo e Valdemar Borges. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter solene, para quarta-feira, dia 14 de junho, às 18 horas, a ser realizado no auditório senador Sérgio Guerra. A ata da 17ª reunião plenária solene da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 14 de junho de 2023. Presidência do deputado Antônio Moraes. Inicia-se a solenidade em homenagem aos 105 anos da imigração japonesa em Pernambuco e aos 50 anos da Associação Cultural Japonesa no Recife. De iniciativa do deputado Antônio Moraes. Compõe-se a mesa dos trabalhos. O presidente abre a reunião. Ouve-se o hino do Japão, ouve-se o hino nacional. Discurso do deputado Antônio Moraes. Ocorrem apresentações musicais do Coral Voz de Pernambuco e do tambor japonês pelo grupo Rentaiko. É entregue uma placa comemorativa da Assembleia Legislativa ao senhor Hiroaki Sano, cônsul-geral do Japão em Recife, e ao senhor Keneki Iwata Júnior, presidente da Associação Cultural Japonesa no Recife, que discursam em agradecimento. Registram-se mensagens de presença. Ouve-se o hino do Estado. O presidente tem as considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para quinta-feira, 15 de junho, às 10 horas, a ser realizada no auditório, no plenário, governador Eduardo Campos. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Permaneçam como se encontram aqueles que aprovam. Atas aprovada. Passo a palavra para o primeiro secretário, o deputado Rodrigo Farias, para a leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 15 de junho de 2023. Pareceres números 742 a 761
da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, opinando favorável aos projetos de lei números 49, 54, 85, 117, 124, 125, 144, 154, 165, 168, 184, 185, 194, 257, 277, 307, 380, 390 e 779. Pareceres números 762 a 764 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tributação, opinando favorável aos projetos de lei números 237, 740, 712 e 755. Parecer número 765 da Comissão de Assuntos Municipais, opinando favorável à proposta de emenda à Constituição número 08. Pareceres números 766 a 768 da Comissão de Assuntos Municipais, opinando favorável aos projetos de lei número 237, 740, 441, 458 e 453. Pareceres números 769 a 806 da Comissão de Administração Pública, opinando favorável aos projetos de leis 149, 5, 237, 740, 251, 324, 325, 352, 367, 372, 382, 399, 408, 417, 424, 441, 458, 446, 456, 459, 462, 465, 471, 481, 483, 490, 509, 521, 531, 540, 541, 572, 611, 6115, 659 e 755. Parecer número 772 da Comissão de Administração Pública, opinando favorável ao substitutivo número 01, ao projeto de lei ordinário número 24 e ao projeto de lei ordinário desarquivado número 3590/2022. Parecer número 807 da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social, opinando favorável à proposta de emenda à Constituição número 01. Pareceres números 808 a 819 da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social, opinando favorável aos projetos de lei números 54, 65, 83, 85, 194, 257, 359, 462 e 509. Senhoras e senhores, queria aqui pedir um minuto de silêncio por conta do falecimento da avó do deputado Rodrigo Farias, a senhora Nelly Cabral.
Pequeno expediente, com a palavra a deputada Simone Santana, PSB. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, bom dia a todos e todas. Há pouco mais de um ano, Pernambuco registrou a morte de 132 pessoas em decorrência das chuvas e da falta de políticas de prevenção a desastres. A cada período chuvoso, o medo de quem vive em áreas de risco se renova. As cheias e deslizamentos de encostas são mais do que desastres ambientais. Essas tragédias vitimam, via de regra, as pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, em sua maioria negros e pardos. Por isso, as mortes, perdas e os desalojamentos em tempo de chuva são um problema socioambiental. Para prevenir e amenizar o impacto dessas tragédias, propusemos o projeto de lei, senhor presidente, número 365 de 2023, e com ele nós defendemos a criação da Política Estadual de Defesa Civil. O texto, ele pretende sistematizar as políticas de mitigação de riscos e redução de danos em situações de cheias e deslizamentos de encostas. As diretrizes do projeto englobam as 3 principais fases do desastre natural: o pré-desastre, com ações de preparação e prevenção; durante o desastre, com ações de socorro, assistência às vítimas e a recuperação de serviços essenciais e autossustento; e também o pós-desastre, com ações de recuperação, como a reconstrução da infraestrutura e do bem-estar social. Levamos o PE para o secretário executivo de Defesa Civil, Coronel Ramalho, que contribuiu com sugestões de melhorias ao texto original. Com isso, enriquecemos a proposta com uma emenda aditiva que, entre outras questões, cria o Fundo Estadual de Defesa Civil, para a captação de recursos estaduais e federais voltados para a área. Isso porque não existe política pública sem orçamento. O projeto também prevê alertas de desastres, monitoramento de eventos meteorológicos e estímulo à criação de coordenadorias municipais de proteção e defesa civil e núcleos de proteção e defesa civil. Outro ponto importante previsto na emenda aditiva é a criação de um sistema para monitorar desastres de forma digital. O projeto ele destaca que esse observatório reunirá uma base de dados compartilhada entre todas as frentes do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Em uma única plataforma, as informações de todo o Estado devem permanecer atualizadas para consulta dos técnicos envolvidos em todas as etapas ligadas a esses eventos naturais. Outra coisa indispensável é a capacitação e atualização de todos os profissionais que compõem a Defesa Civil do Estado. E que eles possam também subsidiar os membros das defesas civis municipais, que muitas vezes contam com poucos recursos humanos e materiais. Viver com medo é desumano. O terror que ronda tantos pernambucanos tem solução. E enquanto o Estado não encarar de frente esse problema, as tragédias anunciadas vão se repetir. Por isso, nós pedimos a aprovação do PL 365 por uma defesa civil forte e eficaz. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado João Paulo Costa. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, imprensa. Senhor presidente, não existe educação de qualidade no nosso Estado sem a valorização dos professores.
E ontem esta casa deu um recado ao governo do Estado, que mandou um projeto sem terminar a negociação com os professores, sem enviar um projeto que atenda a toda uma categoria, derrotando o projeto 712 na Comissão de Finanças e na Comissão de Educação. Eu acho que isso é um primeiro passo para que o governo possa repensar esse projeto e que possa mandar, de fato, um projeto que atenda toda a categoria. Se tem um profissional que tem que ser valorizado, é o profissional da educação, porque a educação transforma a vida das pessoas, senhor presidente. Todo profissional, em qualquer área, constrói o seu futuro através da educação. E o projeto, do jeito que está, estaria deixando de fora 52 mil profissionais da educação. O que os professores querem é um reajuste de 14,95%. É um reajuste justo, que o governo do Estado tem condições de pagar essa conta. O governo do Estado pode utilizar até 93%, líder do governo, dos recursos do Fundeb. Diferente do que Vossa Excelência disse, que ultrapassaria 110%. Não é verdade, líder. Pode utilizar até 93% dos recursos e sobraria ainda 7% para ser utilizado em outras ações na educação. Então eu quero aqui mais uma vez reafirmar o meu compromisso com os profissionais da educação, porque a gente vai trabalhar pela valorização dos professores e eu espero que a governadora possa enviar um projeto que possa atender todos os profissionais da educação. O que eu puder fazer para valorizar essa categoria, eu vou fazer e a gente torce que o governo dê certo. É importante deixar claro, a nossa postura nesta casa é de colaborar com Pernambuco. Os projetos que forem enviados a esta casa, que eu entender que são importantes para a melhoria da qualidade de vida da população, eu votarei a favor. Mas estou muito à vontade para quando um projeto não atender qualquer área, qualquer categoria, eu estar aqui para defender a valorização dos profissionais e defender políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida da população. Era esse registro que eu queria deixar na manhã de hoje, senhor presidente. Estou aqui à disposição de diversas categorias e dos professores para que a gente possa, de fato, aprovar um projeto que possa atender toda a categoria. Porque nós não podemos legislar sobre o piso dos professores. A gente precisa já receber um projeto que contemple a categoria para que a gente possa votar a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Coronel Alberto Feitosa. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, nossa assistência aqui, o que me traz à tribuna no dia de hoje, Isaías Regis, é um tema mais ameno. Lógico que não se furta de tratarmos de Deus, pátria, família, liberdade e agora, diante de tantas coisas, a questão da verdade. Mas, sem perder, deputado Isaías, a oportunidade de aumentar a nossa convivência e reconhecer o vosso prestígio, da capacidade de nomear, de indicar pessoas para os cargos tão importantes do nosso Executivo Estadual, quem sabe até também do Executivo Federal, porque Vossa Excelência conseguiu indicar o Bispo de Garanhuns para virar arcebispo de Olinda e Recife. O líder do governo, realmente presidente da Assembleia, demonstra toda a sua força e liderança. Mas, brincadeiras à parte, o que me traz à tribuna no dia de hoje é para comunicar aos colegas que entrei com um requerimento para que a gente possa, no próximo mês de agosto, quando se encerra o nosso período de recesso,
a gente possa aqui na Assembleia Legislativa fazer uma sessão solene para homenagear o novo bispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza. Com a renúncia publicada no Boletim de Imprensa do Vaticano e cumprindo as normas canônicas, Dom Fernando Saburido, no dia 10 de junho do ano passado, quando ele completou 75 anos, apresentou, então, a sua renúncia, como manda as normas, como eu já disse, e aí ficamos esperando até a quarta-feira, o dia de ontem, a publicação do novo bispo. Dom Paulo Jackson, que é, como eu já disse, bispo de Garanhuns e segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, será então empossado. E aí eu quero fazer isso estendendo também o convite a toda a comunidade católica, mas também a toda a comunidade evangélica e as demais religiões, já que nós vivemos no Estado laico. Era isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente, e dizer ao nosso líder que use desse mesmo poder em favor de Pernambuco. Com a palavra, o deputado Renato Antunes. Bom dia a todos. Senhor presidente, estamos num período de chuvas e todo ano nós passamos por esse período e as notícias se repetem. A chuva, e eu aprendi desde criança, Simone, que a água sempre deve ser tratada como bênção, nunca como problema. Mas eu não quero aqui tecer críticas a gestores, porque seria oportunismo da minha parte. Eu acho que essa é uma temática que nós precisamos, como bem falou a deputada Simone, é ter políticas públicas não paliativas ou políticas públicas para intervir apenas quando acontece o problema, mas prevenir o problema. Recife é uma cidade litorânea, cuja geografia é do conhecimento dos senhores e dos senhores. Existem vários pontos da nossa cidade, inclusive, com cotas abaixo do nível do mar. É uma região difícil e bem desafiadora para qualquer gestão, independente da cor partidária. E milhões de pessoas sofrem anualmente com as chuvas que caem na nossa cidade. Como eu falei, Recife é uma cidade que está situada entre o mar e a região de morros, cortada por os rios principais, entre eles o Capibaribe, o Beberibe, Tegipió, além de riachos como Jiquiá, Curado, Camaragibe. E interessante destacar de forma técnica que ela tem uma microdrenagem de 99 canais que cortam a cidade do Recife. São 115 quilômetros, deputado Nino, de galerias. E o que é que eu queria trazer com essa temática hoje? Não falar da chuva, não porque está chovendo, mas há 6 anos, deputado Sileno Guedes, que eu tenho tocado nessa temática e parece que o deputado Renato, agora deputado, mas antes vereador, se torna repetitivo. E falar mais uma vez, e quase que fazendo um apelo à Prefeitura da cidade do Recife, que leve em consideração o que está previsto no seu ordenamento jurídico, o que está previsto no seu plano diretor, que é o plano de macrodrenagem da cidade. Não podemos ficar refém das chuvas e atribuir a São Pedro, ou mesmo a Deus, a culpa pelas mortes, pelos deslizamentos, pela perda do patrimônio, porque quem anda no Recife, aqui todos os 49 deputados andam nessa cidade. É triste, Simone, se deparar na Zona Sul e a água no joelho, muitas vezes na cintura, e famílias perdendo seus móveis, suas casas. E muitas vezes o que a gente vê da Prefeitura do Recife é o famoso Operação Inverno. Mas a Operação Inverno não trata a macrodrenagem. A Operação Inverno trata a microdrenagem. Trata essas galerias, que são cerca de, eu posso trazer para vocês, 1.500 quilômetros de galerias pluviais. Tanto da Inlurbe com Pesa que se mistura e não se entendem. Um joga o problema para o outro e o que acontece são famílias desassistidas, patriota, e a gente precisa pensar isso com muito carinho. Na primeira reunião que nós tivemos enquanto Assembleia Legislativa junto à governadora, estava ali naquela reunião cerca de 40 deputados, deputado Josinho Tenório,
E uma fala que eu fiz e um pedido que eu faço é que a macrodrenagem deve ser tratada de forma metropolitana. Seria muito fácil atribuir a culpa agora a João Campos, a Mano Medeiros, ao prefeito de Olinda, mas essa é uma temática que deve envolver tanto o governo do estado quanto as prefeituras locais, porque nós vivemos num aglomerado metropolitano e precisamos de uma política que seja metropolitana, sem tirar de cada prefeito a sua responsabilidade dentro dos seus respectivos territórios. O plano de macrodrenagem da cidade do Recife é algo que deve ser tocado. Não podemos mais esperar, deputado Rodrigo Farias, e eu faço esse apelo como cidadão e morador do Recife e recifense que sou. Não podemos mais ficar refém das chuvas. Em regra, deputado Feitosa, são sempre as mesmas medidas paliativas: lonas plásticas, obras emergenciais. Recife captou agora cerca de 2 bilhões de empréstimo e foi prometido que parte desse recurso será empregado no tratamento das encostas, dando segurança para aqueles que vivem nas encostas. Recife é uma cidade tão complexa, que é uma cidade de ocupação, não é uma cidade planejada. As pessoas sobem ao morro para morar, não é porque querem, é porque não têm onde morar. Nós temos um problema de habitação, são mais de 60 mil pessoas que não têm onde morar. E essas pessoas, deputado Isaías Regis, sobem aos morros. E nós precisamos de uma política a médio e longo prazo. E não se faz uma política dessa magnitude sozinho. Aí eu faço um apelo aos prefeitos da região metropolitana. Deixemos de lado as nossas bandeiras partidárias, as nossas posições ideológicas, os nossos posicionamentos político-eleitorais. E eu faço um apelo para que seja feito um plano de macrodrenagem metropolitano. Afinal, o rio Capibaribe, que vem, passa pelo Recife e deságua no Oceano Atlântico, não nasce no Recife. Passa em Camaragibe, passa em São Lourenço, passa em outras cidades, e essa temática precisa ser tratada com o olhar de todos. Por isso faço esse apelo hoje, em nome de milhares de recifenses, do pessoal do público de Japoatão, de Olinda, de Camaragibe, que muitas vezes, quando cai a chuva, Joãozinho, como caiu ontem, aquela chuva fina que não para, a pessoa tem dificuldade e medo de entrar em casa, mas tem que entrar porque precisa dormir, precisa comer. E quem vive nos morros sabe dessa sensação de segurança. E nós não podemos repetir a tragédia que aconteceu em 2021 e simplesmente achar que isso é o normal. Isso não é o novo normal. Precisamos atacar esse problema e eu tenho certeza que essa Casa Legislativa, meu presidente Álvaro Porto, também dará sua parcela de contribuição. Nós instalamos aqui uma frente parlamentar que trabalha a macrodrenagem, não mais com foco apenas no Recife, mas metropolitano, para que a gente também dê nossa parcela de contribuição, presidente. Para que daqui dessa casa saia ideias, Simone, políticas públicas. Não que nós temos possibilidade de fazer o orçamento, executar, mas emendar se necessário for, propor, trazer o executivo para cá também, para dizer, olha, nós conhecemos a realidade das ruas, dos morros, das cidades, e nós queremos cooperar com essa política pública. O que nós não podemos aceitar mais é pernambucano morrer ou perder seu patrimônio, sua dignidade, por algo que é tão bom, que é a chuva. Que Deus nos abençoe, abençoe Pernambuco. Com a palavra, o deputado presidente Álvaro Porto, do PSDB. Bom dia a todos e a todas, senhores e senhores deputados, imprensa, todos que estão nos acompanhando. Minha gente, hoje eu vim aqui a essa tribuna para fazer aqui, eu acho que até, não vou falar defesa, vou falar do convívio de uma pessoa que vive aqui entre nós, que é muito querido nessa casa, que é o deputado Isaías Regis, que vem cumprindo essa missão de líder do governo. E quero dizer a você, Isaías, que você vem cumprindo com muita competência. Você escuta todos os deputados, deputado da oposição, deputado do governo. Você, praticamente diariamente, vai ao Palácio levar as demandas do povo pernambucano, do povo do Agreste. Então, fiz questão hoje, nessa quinta-feira,
para vir aqui para fazer sua defesa, para dizer que você é um cara querido nessa casa, é uma pessoa que há poucos dias foi injustiçado com o que fizeram na Câmara de Vereadores de Garanhuns, querendo deixar você inelegível para não disputar uma eleição, porque sabem que você vai disputar a eleição e vai ser prefeito mais uma vez de Garanhuns, e quem vai perder o convívio é a gente aqui. A gente vai deixar de conviver com você. Pernambuco vai perder um parlamentar, mas Garanhuns e o Agreste vai ganhar de volta o melhor prefeito que já houve naquele município. Então, Isaías, você tenha certeza que aqui nessa casa, seu convívio aqui, você que vive ali no buraco frio, conversando com todos os deputados, você que chega logo cedo, sai tarde, está aqui sempre levando as demandas para o governo do Estado. Continue com esse trabalho, tenha certeza que os pernambucanos e aqui essa casa vai estar sempre a seu lado, lhe apoiando e mostrando que você é um cara que tem um convívio bom e é muito querido entre os deputados. Muito obrigado. Vamos passar à ordem do dia. Discussão única das indicações 2.715 a 2.763 e dos requerimentos 696 a 701, 705 a 708 e 716. As indicações 2738 a 2741 foram retiradas de pauta a pedido do autor. Autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimentos e indicações, pelo seu volume, são feitas em blocos. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que a gente a destaca das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a presente reunião e convoco a próxima, em caráter solene, para hoje à noite, às 18 horas, no auditório Senador Sérgio Guerra, em homenagem aos 80 anos da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, de iniciativa do deputado Valdemar Borges. Tenham todos um bom dia.